irmãos, minhas irmãs. Obrigado, irmãos, por estar conosco. Um forte abraço para todos. Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de leitura da Bíblia para iniciantes. Você está convidado a permanecer conosco nesses dias, estudando a palavra de Deus, conhecendo um pouco sobre a Bíblia, aprendendo um pouco sobre as coisas de Deus através da leitura da Bíblia. Isso será muito bom para todos nós, tanto para aqueles que já conhecem a palavra, já leram várias vezes, e para você que talvez nunca tenha lido ou mesmo manuseado a Bíblia. Esse curso é para todos nós. Que Deus te abençoe e aproveite as nossas lições. Hoje nós vamos ter a nossa lição número 2 do nosso curso de leitura da Bíblia. Que Deus esteja com a sua vida em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos começar a nossa lição número 2. Nós já tivemos na semana passada uma breve elucidação sobre o tema, sobre o assunto, sobre algumas passagens. Isso é importante para você se familiarizar com a Bíblia, que é o nosso instrumento de trabalho até agora, né? E nós vamos fazer isso. Nós pedimos que você adquira aí um exemplar de uma Bíblia em papel, né? Nós estamos fazendo isso para que você tenha essa intimidade, essa familiaridade com a palavra de Deus. Assim você possa conhecer o seu instrumento de estudo, né? Esse curso ele visa passar algumas noções, né? Nós vamos passar alguns métodos, algumas técnicas, mas não nos aprofundarmos muito, porque não é um estudo teológico, não é um estudo talvez histórico. Vamos ter um pouco de história, mas ele ele não tem esse objetivo. Nós vamos tratar da leitura da Bíblia, vamos aprender a ler, né? Como nós lemos outros livros, nós vamos aprender a ler a Bíblia. E a Bíblia é um livro maravilhoso. Quando nós lemos, quando nós entendemos, quando nós aprendemos a lidar com ela. Então, a primeira coisa aqui, o título do nosso curso é Como Aprender a Ler e Estudar a Bíblia Corretamente. Esse é o nosso primeiro objetivo, né? Então, esse curso ele é feito em módulos, né? São alguns módulos que nós estamos dividindo para que seja mais fácil a compreensão de todo o material desse curso, né? Nós vamos passar algumas coisas passo a passo para que você possa entender bem assim nos seus princípios, bem no início, como se você nunca tivesse pegado numa Bíblia. Se você já conhece a Bíblia, já conhece a história da Bíblia, já leu a Bíblia, é bom também para você aprender um pouco mais, ter mais conhecimento. Então, o primeiro módulo, ele tem esses dois pontos, essas duas partes. Conhecendo a Bíblia, né? Nós vamos fazer uma visão geral, como nós fizemos a semana passada, e a primeira parte é essa. O que é a Bíblia? Quando e como foi escrita a Bíblia? E quem são os seus autores, né? Nós vamos ver isso. Também nós vamos ver as divisões da Bíblia, né? Como ela está dividida, quais são as traduções, algumas delas, e algumas ciências que estudam a Bíblia, né? Então, talvez você pense assim, mas é um curso muito técnico. Não, nós não vamos entrar com profundidade em algumas áreas técnicas. Isso fica mais para um estudo teológico, um estudo mais aprimorado, mais detalhado. Nós vamos ver coisas, noções, simplesmente noções básicas, para o nosso aprendizado. Então, o módulo 1, ele começa assim, o que é a Bíblia, né?
A Bíblia é um conjunto de livros, né? É um conjunto de livros. A Bíblia, ela tem a palavra Bíblia, ela vem do grego biblios, né? Que significa livros. Na verdade, não é um livro, ele é um compêndio, um conjunto de vários livros, né? E esses livros que formam a Bíblia, né? Tanto que vem a palavra biblioteca, né? Que é o conjunto de livros, ou bibliografia, né? Que é um conjunto de informações. Então, está tudo relacionado com, com livros, né? Com livros. Então tá lá, né? Nós temos uma definição assim bem simplista, bem assim básica mesmo, né? Existem muitas definições. Se você procurar no Google, procurar no dicionário, você vai ver muitas definições falando sobre o que é a Bíblia, né? Mas a gente vai se ater apenas às noções básicas, só para você ter uma ideia, né? Se você quiser se aprofundar, aí eu posso até passar os meios para você procurar e pesquisar. Então a Bíblia é um conjunto de livros que foram escritos por homens, né? Nós já falamos isso na semana passada, na primeira aula, né? Na aula introdutória, que foi escrito por homem, não foi Deus que escreveu, né? Mas Deus inspirou, né? Então nós cremos, se você crê realmente nisso, você tem que, quando você começar a ler a Bíblia, você tem que crer que Deus deu a esses homens a capacidade, a sabedoria, a inspiração para que eles escrevessem esses textos, os textos que nós temos em mãos. Tá? Então, se você não crê, não acredita, não creio em nada disso, então nem adianta ler. Né? Talvez você leia somente por curiosidade, mas se você crê realmente que Deus inspirou esses homens, que aquilo foi feito para nosso entendimento, para nosso crescimento, para o nosso conhecimento, para nossa instrução espiritual, para nós conhecermos a Deus, então continue no seu objetivo de ler a Bíblia. Então a Bíblia ela está dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Né? Nós chamamos de testamento, significa aliança, acordo. Né? Foi feito o primeiro testamento, depois o segundo testamento, a segunda aliança. O primeiro testamento, o testamento antigo ou Velho Testamento, é aquele que começa lá do início, lá de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, até Malaquias. Ou seja, é anterior a Jesus Cristo. O Novo Testamento é a partir de Jesus Cristo. Ou seja, quando Jesus Cristo nasceu, aí sim, os livros que vieram posteriores, esses são considerados do Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento é antes de Jesus e o Novo Testamento é depois de Jesus. Só para a gente ter uma ideia bem básica mesmo disso, né? Tem aí na sua tela Antigo Testamento, desde Gênesis, que é a criação, até Malaquias, que é um profeta. E o Novo Testamento, desde Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, que é um evangelho, até o livro do Apocalipse, que é um livro que fala do fim do mundo e tudo, né? Mas a gente também não vai se aprofundar nisso, né? É para nossa informação apenas. São 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Então, são 66 livros que nós temos na nossa Bíblia. Na Bíblia Católica tem 7 livros a mais, né? Que esses livros fazem parte da Bíblia Católica, mas não fazem parte da Bíblia Protestante, porque lá no passado houve uma divergência com relação a esses livros, eles não eram aceitos pela Igreja, e houve uma divergência, e os protestantes acharam por bem não adotar esses livros, acharam que esses livros não eram inspirados por Deus. Eram apenas livros informativos, históricos e assim por diante. Teve várias características, várias causas, vários motivos que os levaram a não aceitar esses livros,
que nós não vamos também nos aprofundar disso, que é uma longa história, né? Então, talvez, quando nós terminarmos esse curso, talvez façamos um estudo mais aprofundado da história da igreja, da história do cristianismo, da história da Bíblia mesmo, ver como começou lá no início, e assim a gente entra em mais detalhes a respeito disso. Mas é só para nossa informação também. Na nossa Bíblia, nós temos 66 livros. E desses 66 livros, são 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Foram escritos por cerca de 40 homens, né? Mais ou menos, inspirados por Deus, num período de mais ou menos 1.600, de 1.500 a 2.000, 1.900 anos. Então, é um período bem grande, assim, de um século, quase 2 séculos, dessas pessoas que escreveram esses livros da Bíblia. As línguas originais foram escritas no hebraico e no aramaico, no Antigo Testamento, e no grego, no Novo Testamento. Então, nós temos as línguas originais, nos quais foram escritos esses livros, no Antigo Testamento em hebraico e aramaico, e no Novo Testamento em grego. E eram escritos em papiros, pergaminhos, que foram encontrados em várias regiões. Alguns estão bem inteiros, bem preservados em museus pelo mundo afora. E nós temos aí muitos desses documentos, que nós chamamos documentos, que estão guardados, bem guardados, inclusive, nesses museus. Então, as primeiras traduções para outras línguas, como eu disse, foi escrito no original em hebraico e aramaico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento. Mas a partir daí foram feitas várias traduções para outras línguas. Então, as primeiras traduções vieram bem depois. Por exemplo, o latim, que já é uma língua morta, não existe mais, a partir do século V, depois de Cristo. Então, 5 séculos se passaram para começar a ainda ter uma tradução diferente daquela que era o original. Para o inglês, só no século XIII. E para o nosso português, lá no século XVI ou XVII. Então, demorou muito tempo para que essas línguas fossem traduzidas, essa forma literária fosse traduzida para outras línguas. Além de outras línguas, eu só mencionei algumas. Hoje a Bíblia é o livro mais traduzido no mundo e o mais lido no mundo também. Então é uma boa informação para todos nós. As datas divergem, como todo evento histórico, as datas divergem entre vários estudiosos. Acredita-se que os textos mais antigos sejam de 900 a 1000 a.C. Então, esse tempo, mais ou menos, dessas escrituras que foram achadas, que foram encontradas pelos arqueólogos, em lugares bem escondidos mesmo, em cavernas, no Mar Morto, em catacumbas. Então foram achados esses documentos em vários lugares. Muitos textos estão fragmentados, mas ainda encontramos textos inteiros preservados nos museus, como nós falamos. Então a Bíblia foi traduzida até o momento para mais de quase 2.500 línguas, idiomas. E embora seja o livro mais divulgado do mundo, ainda falta traduzir a obra ainda para mais 4.500 línguas. Então, ainda tem um período muito diferente, um período muito... Aliás, o período não, ainda tem muita... A Bíblia foi traduzida até o momento para 2.454 idiomas. E ainda tem muitas línguas que ainda não têm essa tradução, cerca de 4.500. Então, ainda falta muito para que a Bíblia seja traduzida para todas as línguas no mundo, Mas, mesmo assim, está avançando rapidamente. A letra está pequena, sei, mas nós vamos
está acompanhando aqui o nosso curso, né? Na língua portuguesa, nós temos muitas traduções. A primeira foi feita pelo português João Ferreira de Almeida no século XVII. Então, ele foi o precursor, mas várias traduções foram feitas para o português e mesmo para outras línguas também. Hoje no Brasil nós temos muitas editoras que publicam esses livros, essas edições com traduções diferentes. Nós temos aí a tradução atualizada, nós temos a corrigida, nós temos a Bíblia de Genebra, a Bíblia de Jerusalém, nós temos a tradução King James, temos a tradução Fiel. Olha, são inúmeras traduções que, eu falo traduções, mas são baseadas nos textos originais, né? Então, algumas delas foram baseadas no texto em inglês, né? Mas o correto mesmo é que sejam baseadas nos textos originais. Nos seminários, nós aprendemos, nas escolas teológicas, nós aprendemos a fazer as nossas próprias traduções a partir do texto original. Tem lá o texto, nós já temos em mãos esse texto, né? Tem Bíblias em hebraico, Bíblias no grego, que nós fazemos a leitura e a tradução diretamente do texto. Mas isso já é mais complicado, né? Tem que ter um certo conhecimento. Então, todas as traduções são importantes, mas nós devemos tomar bastante cuidado se essas traduções estão sendo fiéis aos originais. Para isso é necessário ter um aprofundamento, ter um conhecimento. Se houver dúvidas, tem que procurar, tem que pesquisar, tem que ir atrás. Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, hoje, como eu falei, temos muitas traduções, né? Não tem muita gente que tem preferências, né? Eu gosto da minha tradução, que é a tradução atualizada, né? Ela é Revista e Atualizada de João Ferreira de Almeida. Ela é da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, é uma tradução boa, de fácil leitura e que também nos ajuda a entender bastante o que o texto está querendo dizer, né? Hoje nós temos muitos exemplos de Bíblias. Nós estamos vendo aí Bíblias para jovem, Bíblias para mulher, Bíblias para homem, Bíblias de criança. Então, são públicos específicos, os quais são destinados alguns elementos a mais. Por exemplo, numa tradução, por exemplo, para o jovem. Então, é utilizado o fato de que o jovem vai se interessar por assuntos pertinentes à sua idade. Então, essas traduções, além do texto original, né, tem também alguns estudos específicos para jovens, no caso da mulher, estudos para mulheres, no caso de homens também. Então, são Bíblias específicas, né? Não é diferente das demais, o texto é o mesmo, mas é enfocado esses públicos específicos, né? E nós temos também Bíblias de estudo, Bíblias com diferencial, com inários, né? Alguns com anotações, e nós temos uma infinidade de exemplares, de modelos, de Bíblias que você pode escolher de acordo aí com a sua necessidade. Então, a gente tem que sempre ressaltar isso. As Bíblias são todas iguais, é o mesmo texto, difere na tradução, talvez, né? Às vezes uma tradução diferente da outra, mas como toda tradução, ela nunca é igual, então nós precisamos atentar. O interessante seria de você pegar, de você ter Hoje nós temos os aplicativos, né, que tem várias traduções, mas o interessante seria você ter várias Bíblias diferentes e traduções diferentes para você comparar. Você lia numa, comparava na outra para ver se está diferente ou se não uma complementa a outra. É assim que acontece nas diferentes traduções. Se você tiver dúvidas quanto às Bíblias, sobre qual escolher, então faça assim, escreva aí
no comentário, olha, eu estou com essa dúvida tal, eu gostaria de escolher uma, qual seria melhor. Então nós vamos te ajudar, tá bom? Então você escreve aí, escreve nos comentários para a gente te ajudar nesse sentido, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender a ler a Bíblia, né? O que nós devemos saber para aprendermos a ler a Bíblia? A primeira coisa é nos familiarizar com a Bíblia, né? Ter uma intimidade com ela. Eu tenho aqui um exemplar, né? Esse exemplar aqui é de letra extra gigante, ela tem uma letra bem grande, né? Então, se a gente tem um problema aí de visão, aí, de leitura, é só adquirir essa Bíblia. Ela é meio grande, meio pesada, né? Mas tem aquelas pequenas também, tem aquelas menores. Né? E é da Sociedade Bíblica do Brasil, e a minha tradução é a tradução revista e atualizada. Então, o que você deve fazer? Né? Nós vamos familiarizar com a Bíblia, aprender as abreviações, que ela usa muitas abreviações, e também identificar textos. Então, você vai aprender a identificar alguns textos na Bíblia. Se você nunca mexeu, nunca manuseou, nunca viu a Bíblia por dentro, é a sua oportunidade. Se você conhecer alguém que esteja interessado nesse curso, também divulgue, compartilhe esse curso para outras pessoas. Nós vamos fazer assim, vamos deixar livre para todos. Então, todos podem acessar esse curso totalmente livre, totalmente gratuito para o seu conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é assim, ó. Pega a sua Bíblia, folheie a sua Bíblia calmamente, né? Pega assim, folheie, né? Folheie, vai passando as páginas, né? Vai olhando, para você ter uma intimidade. Conheça o seu material de estudo, conheça a sua Bíblia, né? Pega a sua Bíblia aqui, vai folheando do jeito que eu estou, ó, bem devagar, olhando, procurando se familiarizar. Vai notando aí algumas características, algumas coisas interessantes. Se você quiser anotar, pode anotar também uma folha, papel, seria muito importante. Mas é para você conhecer a sua Bíblia. Em segundo lugar, passe lentamente de livro a livro. Eu falei que são 66 livros. Vai passando, para você conhecer os livros. Né? Você vai lá, Gênesis, passa lá, Êxodo, Levítico, vai passando, vai vendo os livros. Para você se familiarizar com esses livros. Isso é muito importante para o seu conhecimento. Depois, você perceba que existe uma sequência, né? Começa na criação, depois vai adiante ao chamado de Moisés, o povo sendo formado, o povo de Deus, lá os hebreus, depois as tribos, depois vem as guerras, depois vem os profetas, e assim por diante. Tem uma sequência. A sequência não é cronológica, seria o correto. Algumas Bíblias têm essa sequência cronológica, ou seja, conforme os fatos vão acontecendo. Mas a sequência que nós temos não é cronológica. Mas nós vamos aprender dessa forma como está na sua Bíblia hoje, tá bom? Nessa sequência. Então, os livros da Bíblia. Quais são os livros da Bíblia? Se você começar lá no começo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, esses cinco livros, os 5 primeiros livros, são chamados de Pentateuco. Penta são 5. Né? Então, esses cinco primeiros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, são chamados de Pentateuco. Ou chamados também de Torá. A Torá era o livro sagrado dos judeus. Os judeus, eles dão valor, eles atentam para esses 5 primeiros livros, né, que fazem parte da Torá. Eles fazem essa leitura assim nas sinagogas, nas suas orações. Então, nós vamos aprendendo um pouco sobre isso também. Depois vem os livros históricos, claro, que falam de história, que são Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Crônicas, Reis, Esdras, Neemias, Esther. Então, são livros históricos que contam histórias. Tem muita gente que gosta de ler esses livros porque contam histórias. Então,
São histórias do povo de Deus, mas são histórias para nós também. Tem lições nessas histórias. Então, nós devemos aprender a estudar também. Depois vem os livros poéticos, que são os livros poéticos. São os livros que são a forma literária, é como se fosse uma poesia, né? A maneira de escrever, as palavras ali, elas têm uma certa melodia. Então, quais são esses livros poéticos, chamados de poéticos? Jó, Salmos, Cantares de Salomão, né? Que são livros que têm esta característica. Depois vem os livros de sabedoria, que são Provérbios e Eclesiastes, que trazem provérbios, trazem lições de vida, que falam de sabedoria, né? Depois disso, nós temos também os profetas, né? Que tem duas categorias, profetas maiores e profetas menores. O que quer dizer isso? Os profetas maiores é que tem um período profético maior, por exemplo, 40 anos, 50 anos. Por exemplo, o profeta Isaías, ele profetizou por 40 anos, né? Ezequiel. Então, são tempos longos de ministério desses profetas. E quais são esses profetas? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E depois tem os profetas menores, que tem um período profético menor, né? Curto, né? 1 ano, 5 anos, 10 anos, períodos curtos. Quem são esses profetas? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Zacarias e Malaquias. Então nós temos aqui os 39 livros do Antigo Testamento, que são esses aí. E, com o tempo nós vamos nos familiarizando com eles, tá bom? Os evangelhos. Os evangelhos começam no Novo Testamento. Então, como eu falei, o Novo Testamento é aquele período depois de Jesus, quando Jesus nasceu. E os evangelhos são aqueles que contam a história de Jesus. O nascimento, o ministério, a vida dele, a morte, a ressurreição. Então, os 4 evangelistas contam essa mesma história. São visões diferentes da mesma história, da história de Jesus. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois vem um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Ou seja, conta a história das ações dos apóstolos que tiveram lá o ensinamento de Jesus, os 12 apóstolos, e foram para o mundo pregar a palavra de Deus. Então temos aqui as cartas do apóstolo Paulo, né? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão, né? São cartas específicas, são chamadas também de epístolas, mas para o nosso entendimento, para quem nunca ouviu essa palavra, né? Nós podemos dizer que são cartas, né? Que ele escreveu, e o apóstolo Paulo escreveu para essas igrejas, para essas cidades, para essas pessoas, no caso, para Timóteo, para Tito, Filemão e assim por diante. E tem um grupo de livros também que são chamadas cartas gerais, que são cartas de outras pessoas, outros apóstolos. Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. Então são outras pessoas que escreveram essas cartas também para suas comunidades, para suas igrejas, para pessoas, inclusive, né? E por último, o único livro profético do Novo Testamento, que é o Apocalipse, que é aí que fala de futuro, fala do fim dos tempos. Então aí já é uma outra característica também. Então temos aqui os 27 do Novo Testamento e os 39 do Antigo Testamento. E assim que nós encerramos essa lição número 2. Então, nós estamos encerrando essa lição número 2 e a semana que vem nós vamos partir para descobrirmos quais são as divisões que são feitas, que a Bíblia é feita, né? Temos aí várias divisões e vamos aprender, nos familiarizar também com as abreviações. É interessante isso, que as abreviações elas fazem parte do dia a dia
principalmente dos protestantes, aqueles que leem a Bíblia, e seria uma oportunidade também de você conhecer essa característica da Bíblia. Mas aos pouquinhos nós vamos aprendendo, tá bom? Que Deus te abençoe, continue firme, né, nesse curso, guarde bem aquilo que foi dito. Se alguma coisa você não entendeu, pode perguntar para a gente, entre em contato e nós vamos responder para você, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau.